Boa noite a todos. Vamos dar início agora a mais uma aula de Biologia Geral. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do tecido epitelial. Na aula passada a gente falou sobre o tecido epitelial de revestimento e hoje a gente vai falar do tecido epitelial glandular. Esse tecido epitelial glandular dá origem às glândulas do nosso corpo, né? E, a princípio, a gente precisa diferenciar glândulas endócrinas e exócrinas. As glândulas endócrinas formam o sistema endócrino, que é um sistema regulatório do nosso organismo, juntamente com o sistema nervoso. Essas glândulas endócrinas são glândulas porque possuem células produtoras de um tipo de secreção, que é denominado hormônio, que, sob estímulo apropriado, é lançado na corrente sanguínea e age em células que têm receptor para esses hormônios. Essas células são células-alvo, e quando o hormônio se liga no receptor dessas células-alvo, alguma alteração bioquímica ocorre nessa célula, né? E, por outro lado, nós temos as glândulas exócrinas, né, que produzem secreções que lançam ou na superfície do corpo ou em alguma cavidade, né, do corpo, através de ductos. Essas glândulas exócrinas têm funções variadas e também têm secreções variadas, né? E a gente pode falar sobre glândulas salivares, que têm uma importância na nossa produção de voz, no nosso processo de digestão, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, a parte exócrina do pâncreas, que produz o suco pancreático, né? Então, a gente também vai estudar essas glândulas exócrinas. Lembrando, né, pessoal, que existem as glândulas mistas, que tem tanto porção endócrina, produtora de hormônio, quanto porção exócrina, produtora de outro tipo de secreção. O pâncreas é um bom exemplo de glândula mista, né, que tem sua porção endócrina, sendo as ilhotas pancreáticas, que produzem a insulina e o glucagon, e como parte exócrina, os ácidos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que é lançado no intestino e é importante para a digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. Bom, ressaltada as 3 glândulas existentes no nosso corpo, né, endócrina, exócrina e mistas, a gente vai entender mais sobre o tecido epitelial glandular. E para isso eu vou compartilhar uns slides com vocês. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui, né? Então, né, pessoal, como eu expliquei para vocês, a gente hoje vai estar falando sobre o tecido epitelial glandular e nós vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, a gente vai falar da formação das glândulas, depois das características das mesmas, da classificação, e a seguir a gente vai detalhar um pouquinho a classificação das glândulas endócrinas multicelulares, né, que podem ser do tipo cordonal ou folicular, e aí a gente entra nas glândulas exócrinas multicelulares, que podem ser classificadas de acordo com seus ductos, ou de acordo com suas unidades secretoras, ou com o tipo de secreção, ou mesmo em relação ao mecanismo de secreção. Nós vamos ver todas essas classificações das glândulas exócrinas, ok? Então, a gente vai seguir esse roteirinho para entender um pouquinho mais sobre o tecido epitelial glandular. Bom, nesse primeiro slide, a gente fala da origem das glândulas, de uma forma geral. O que a gente sabe é que toda glândula origina de um epitélio, né? Então, todo o epitélio, ele tem como vizinho o tecido conjuntivo. O que acontece é o seguinte, as células epiteliais se invaginam no tecido conjuntivo e se multiplicam, né? Para dentro desse tecido conjuntivo, que aqui está sendo mostrado em azul, né? Bom, esse aglomerado de células que
proliferaram e penetraram no tecido conjuntivo, podem manter ou não o contato com a superfície. Se essas células mantiverem o contato com a superfície através dessa estrutura chamada ducto, a gente vai chamar essa glândula de glândula exócrina. E se ela, na verdade, deslocar e desfizer esse contato com a superfície, né? E se infiltrar aqui no tecido conjuntivo, próximo a vasos sanguíneos, nós vamos dizer que ela é uma glândula endócrina, ok? E aqui nessa figura, né, a gente consegue ver que as glândulas endócrinas, elas podem ser basicamente de dois tipos. Esse tipo que a gente chama de cordonal, que vem de cordão, né? São cordões de células entremeados por vasos sanguíneos, por capilares sanguíneos, ou pode ser folicular, né? Onde a gente vai formar uma estrutura muito bem organizada, chamada folículos, que tem um conjunto de células circundando uma cavidade folicular para armazenamento de hormônio. E os vasos sanguíneos sempre próximos. Então, basicamente, é isso que essa figura está mostrando, né? Então, toda glândula é formada dessa maneira, né? Células epiteliais vão proliferar, que a gente pode ver, né? E penetrar no tecido conjuntivo, que é o azul, podendo ou não manter o contato com a superfície da qual se origina. Então, quando o contato é mantido com o epitélio, igual nessa figura aqui, né? A gente vai chamar a glândula de exócrina, e essa estrutura aqui, por onde a secreção vai ser liberada, a gente chama de ducto. Já essa parte que produz a secreção, a gente chama de porção secretora, ok? Bom, quando o contato com o epitélio é desfeito, como aqui, né, desaparecimento das células dos ductos, as glândulas endócrinas serão formadas, né? Então, essas células secretoras, elas vão migrar para bem internamente do tecido conjuntivo, vão estar sempre próximas a vasos sanguíneos e vão lançar sua secreção nessa corrente sanguínea, né? Então, elas são glândulas endócrinas. Outra coisa que a gente pode ver aqui, então, é que existem esses dois tipos de glândulas endócrinas que a gente vai detalhar mais para frente, que é a cordonal e aqui a folicular, ok? Aqui duas foliculares, tá certo? Então, esse slide nos mostra o quê? A formação das glândulas a partir de um epitélio de revestimento, que a gente estudou as características na aula passada. Bom, vamos lá, né? Então, quais seriam as características dos epitélios glandulares? Primeira característica é que os epitélios glandulares são formados por células epiteliais especializadas em secreção, ou seja, células que produzem e armazenam compostos para serem liberados no momento certo e no local certo, ok? Esse produto que a célula epitelial especializada em secreção produz, né? Ele é armazenado em pequenas vesículas, que a gente chama de grânulos de secreção. Então, os grânulos de secreção são estruturas vesiculares repletas de substâncias que serão secretadas no momento adequado. Esses grânulos de secreção, eles podem conter, né, diferentes tipos de secreções. Ou seja, as células glandulares, elas podem sintetizar proteínas, como por exemplo, os ácidos pancreáticos, né, produzem as enzimas pancreáticas que vão ser lançadas no duodeno junto com o suco pancreático e vão auxiliar na digestão de carboidratos, lipídios e proteínas, né? Já a parte endócrina do pâncreas, que são as ilhotas pancreáticas, vão sintetizar insulina e glucagon, que também são hormônios proteicos, né? Então, o pâncreas, ele se caracteriza por ser uma glândula mista, ele tem tanto uma porção exócrina,
que participa do processo de digestão, que é o suco pancreático, quanto uma porção endócrina, que participa do controle do metabolismo, que no caso, a ilhota pancreática, que vai produzir insulina, glucagon, somatostatina, sendo que tanto a secreção exócrina é rica em proteínas, quanto a secreção endócrina gera hormônios de natureza proteica. Mas nem sempre os epitélios glandulares secretam proteínas. Muitas vezes existe a secreção de lipídios. Então, por exemplo, as glândulas sebáceas que nós temos no nosso corpo, né? Por exemplo, associadas aos folículos pilosos, elas secretam lipídios, né? Substâncias mais oleosas. A adrenal, que é a glândula que fica acima do rim, é a suprarrenal, ela tem uma região cortical, né? Uma região mais periférica, que produz hormônios derivados do colesterol, que é um tipo de lipídio, né? Então, a secreção da adrenal é uma secreção lipídica, né? Então, quando a gente fala dos hormônios do córtex da adrenal, cortisol, aldosterona, hormônios sexuais, todos são secretados na corrente sanguínea, porque a glândula adrenal é uma glândula endócrina, e a natureza bioquímica é lipídica, né, desses hormônios da adrenal. Mas temos também glândulas que secretam complexos de carboidratos e proteínas, né? Então, a gente tem como exemplo as glândulas salivares, que secretam a saliva, que tem muco, que é glicoproteína, né? Mas também tem enzimas, tanto digestivas como a amilase salivar, quanto enzimas de defesa, como a lisozima, que protege a nossa cavidade oral contra agentes invasores, contra bactérias invasoras. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma célula glandular ou um conjunto de células glandulares são células produtoras de uma secreção. Agora, essa secreção, ela fica armazenada em grânulos e depois ela é lançada ou numa cavidade do corpo, no caso da glândula exócrina, ou na corrente sanguínea, no caso da glândula endócrina. Mas tanto as glândulas exócrinas quanto as glândulas endócrinas podem secretar substâncias de diferentes naturezas. Proteínas, lipídios, carboidratos, glicoproteínas, depende da glândula em questão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é o seguinte: existem glândulas que são unicelulares, ou seja, uma única célula produz uma secreção, armazena essa secreção e lança essa secreção no local apropriado. Essas glândulas unicelulares, elas são, então, células glandulares isoladas, e elas podem estar presentes tanto na glândula exócrina, né, como a célula caliciforme, que é uma célula produtora de muco, que vai estar presente no trato digestório, no trato respiratório, né? A gente vai falar mais sobre ela adiante. É uma glândula unicelular. Mas a maioria das nossas glândulas são glândulas formadas por várias células, são glândulas multicelulares. Então, essas glândulas multicelulares são formadas por grupos de células, né? E, geralmente, o termo glândula se refere a essas multicelulares, né? Bom, agora a gente vai começar uma diferenciação maior entre glândula endócrina e glândula exócrina, e muita coisa eu já falei para vocês, né? Então, quando a gente usa o termo glândula endócrina, a gente está falando de uma glândula que perdeu o contato com o epitélio que deu origem à mesma, né? Quer dizer, não tem ducto. Então, a ligação com o epitélio foi fechada durante o desenvolvimento, ela não vai apresentar ductos, e ela, então, produz uma secreção que fica armazenada lá no seu citoplasma, e depois ela secreta essa secreção
que logo alcança o sangue, né? Então, a gente diz que a secreção foi lançada no sangue, mas ela secreta e como tem sempre vasos sanguíneos, toda a glândula endócrina é altamente vascularizada, esse produto de secreção logo alcança a corrente sanguínea, né? E aí, de acordo com a natureza química desse produto de secreção, que no caso da glândula endócrina chama hormônio, esse hormônio pode viajar sozinho pela corrente sanguínea, né? Se ele tiver uma natureza hidrossolúvel, ou ele vai ser transportado com a ajuda de uma proteína transportadora pelo sangue, se ele tiver natureza lipossolúvel, né? Então, esse transporte do hormônio pelo sangue vai depender da sua natureza bioquímica. De qualquer forma, a glândula endócrina, ela vai ser muito importante nessa produção e secreção de hormônios que podem agir próximos dela, da glândula endócrina, ou em local bem distantes, já que esse hormônio alcança a corrente sanguínea e circula por todo o nosso corpo, né? E vai se ligar em células que tiverem receptor para ele. E aí nós vamos ter uma resposta que pode ser bem impactante para o organismo. Agora, em relação à histologia, a glândula endócrina, ela pode ser classificada como folicular, né? Quando a gente tem a formação do folículo, que é uma estrutura esférica, repleta de células circundando uma cavidade, né? Essa cavidade é uma cavidade armazenadora de hormônio, e temos também as glândulas cordonais, que é a grande maioria das glândulas endócrinas, onde as células secretoras formam cordões, né, junto aos capilares sanguíneos, né? Então, o hormônio é armazenado intracelularmente e é liberado após o estímulo apropriado. Pode ser nervoso, pode ser hormonal ou pode ser um estímulo moral, o nível de uma substância no sangue. Então, a glândula endócrina ela é classificada nesses dois tipos, folicular e cordonal. Pus aqui uma figura que vai ajudar vocês a entenderem isso, né? Então, aqui, né, nós temos a classificação das glândulas endócrinas. O critério que está sendo usado aqui é a estruturação das células, é a organização das células, né? Então, quando as células se encontram em cordões, como nessa figura aqui, entremeados por capilares sanguíneos, a gente chama a glândula de cordonal, que é a maioria das glândulas endócrinas do nosso corpo. Porém, existem glândulas endócrinas que têm esse tipo de organização aqui. No interior da glândula, você encontra essas estruturas esféricas, repletas de células secretoras, ao redor de uma cavidade onde o hormônio é armazenado. Essa aqui é uma lâmina de tireoide, né? E essa estrutura que eu estou circulando aqui é um folículo tireoide, né? Então, aqui a gente tem as células secretoras, que a gente chama de células foliculares, e aqui a gente tem a cavidade folicular. Estas células foliculares, elas produzem os hormônios T3 e T4, né? Na verdade, elas produzem um precursor do T3 e do T4 primeiro, que é armazenado aqui dentro da cavidade folicular, e quando o corpo precisa, esse precursor do hormônio gera, né? Ele é quebrado e origina T3 e T4 que vai para a corrente sanguínea, né? É importante ressaltar que essa é a estrutura folicular e aqui a estrutura cordonal, que a maioria das glândulas endócrinas vão ser cordonal. Beleza, vamos falar agora das glândulas exócrinas. Qual que é a glândula exócrina mais simples, né? É, logicamente, a glândula exócrina unicelular, que a gente pode ver aqui. O exemplo mais conhecido, né, de glândula exócrina unicelular é essa célula caliciforme, né?
é uma célula produtora de muco, mucina, né? Essas células caliciformes ficam presentes, né, no epitélio que reveste o sistema respiratório e o sistema digestório, e ela produz muco, armazena aqui mais nessa parte apical. O muco é um tipo de glicoproteína, né? E essa, como eu expliquei, né? Essa glândula produz esse muco, armazena em vesículas chamados grânulos de secreção, e eles ficam aqui nessa superfície apical, né? E aqui, mais embaixo, a gente vê o núcleo da célula, né? Bem aqui, mais perto da lâmina basal, e as organelas citoplasmáticas, né? Então, o que a gente pode ver? Por que essa célula chama célula caliciforme? Porque ela tem esse formato de cálice mesmo, né? Mais alargada aqui na sua parte apical e mais fininha na sua parte basal. Aqui a gente vê os grânulos de secreção com as glicoproteínas, né? E no momento adequado, ela vai estar secretando lá na luz do sistema respiratório, esse muco, na luz do sistema digestório. Então, é lá que a gente vai encontrar essas células caliciformes. Como eu disse, elas vão ter numerosos grânulos que se coram fracamente, né? O muco, ele é formado por glicoproteínas, são proteínas conjugadas com glicídios, com açúcares, né? A parte proteica é formada pelo retículo endoplasmático rugoso, como a gente estudou na parte 1, na etapa 1, né? Quem é responsável pela síntese de proteínas é o retículo endoplasmático rugoso, né? E os carboidratos são adicionados no complexo de Golgi, formando então as glicoproteínas. Então aqui a gente consegue verificar o retículo endoplasmático rugoso, nessa parte mais apical, ele é responsável pela síntese das cadeias polipeptídicas, e aqui o complexo de Golgi, né, onde a gente tem a síntese e a adição da parte glicídica. Então, as glicoproteínas ficam armazenadas e vão estar envolvidas aí na lubrificação, na facilitação, na movimentação do muco, tanto pelo sistema respiratório quanto no digestório, né? Então, aqui é uma figura que mostra um esqueminha, né, da célula caliciforme, cujo papel é secretar muco. Então, onde que eu preciso de muco? No sistema respiratório, né, para esse muco aderir ao pó que entra junto com o ar, e no sistema digestório, para esse muco facilitar a movimentação do alimento que está sendo digerido ao longo do trato gastrointestinal, né? Então, nesses dois sistemas, a gente vai ter células caliciformes. A base da célula é mais estreita que o ápice. Nessa base, a gente encontra as organelas, como mitocôndrias, envolvidas na produção de energia, né? Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína, e complexo de Golgi, para poder estar formando a ligação, né, dos carboidratos nas proteínas, formando as glicoproteínas, que são o produto da secreção chamado muco. Bom, vamos agora falar das glândulas exócrinas mais complexas, né? Porque a gente falou da mais simples, que é a glândula exócrina unicelular. Agora a gente vai falar da glândula exócrina multicelular. Então, a maioria das nossas glândulas exócrinas são formadas por várias células, então são glândulas exócrinas multicelulares. Então, por isso eu coloquei aqui que as glândulas exócrinas multicelulares são formadas por agrupamentos organizados de unidades secretoras, né? Funcionam como órgãos secretores e são classificadas de várias maneiras. Então, as glândulas exócrinas, que são aquelas que produzem uma secreção e lançam através de um duto ou em uma cavidade do corpo, em uma superfície de um corpo, né? Numa cavidade livre ali, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. E eu vou explicar para vocês essas diferentes maneiras de classificação das glândulas exócrinas.
Quando a gente leva em consideração os ductos dessas glândulas endócrinas, a gente pode classificá-las em dois grupos. As glândulas simples têm um ducto só, não ramificado, e as glândulas compostas têm ductos ramificados, com septos de tecido conjuntivo, separando aí essas ramificações dos ductos, tá certo? Então, a primeira classificação é, de acordo com o ducto, as glândulas exócrinas multicelulares podem ser simples, se tiver um único ducto, ou compostas, se tiverem mais ductos ou ductos ramificados. Em relação à parte secretora, a gente vai ter a classificação de acordo com a morfologia dessa parte secretora, tá certo? Se a parte secretora, que é a parte que produz a secreção e armazena, for em forma de tubo, nós vamos dizer que a glândula é tubular, né? Porção secretora em forma de tubo, o nome já fala. A glândula exócrina, ela é chamada tubular enovelada quando a parte secretora é um tubo que, na verdade, vai formar meio que uma espiral. Essa glândula tubular, ela pode ser ramificada quando eu tenho vários tubos ligados a esse ducto, e a glândula acinosa é quando a porção secretora é mais esférica, tá certo? A mesma classificação a gente vai dar para as glândulas compostas, que são aquelas que têm ductos ramificados separados por septos de conjuntivo, né? Então, se a parte secretora tiver o formato de um tubo, a gente chama de glândula tubular. Se ela tiver um formato mais arredondado, glândula acinosa. E se a parte secretora for um misto, né, uma parte tubular e uma parte acinosa, a gente vai chamar de túbulo acinosa. Ou seja, esse é o segundo tipo de classificação. O primeiro tipo de classificação da glândula exócrina multicelular levou em consideração o ducto. O segundo tipo de classificação está levando em consideração o quê? A parte secretora. Vamos ver figuras que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Então, aqui, nesse quadro aqui de cima, a gente tem glândulas simples. Essas glândulas simples têm apenas um ducto, que é esse azulzinho aqui, tá certo? Um ducto. Então, são glândulas simples, todas elas. Agora, a glândula composta, ela vai ter um ducto ramificado, ó, vários ramos de ducto, que é a parte azul. É como se tivesse vários ductos para levar as secreções produzidas pela parte secretora, tá? Aqui também glândula composta, aqui também glândula composta. Ductos ramificados, como ramos de uma árvore, tá? E aqui na simples, ducto único, não ramificado, ok? Então, essa é a diferença entre a glândula simples e a composta. Bom, agora, tanto a glândula simples quanto a glândula composta, ela tem uma outra classificação, que é de acordo com a forma da unidade secretora. Toda glândula exócrina tem essas duas partes. Parte condutora da secreção e parte produtora e secretora. Se essa parte secretora tem o formato de tubo, a gente vai chamar tubulosa. Essa glândula aqui, por exemplo, é tubulosa simples. Tubulosa porque a parte secretora dela tem o formato de tubo. E simples porque tem um único ducto que leva essa secreção. Essa aqui é tubulosa, simples, ramificada. Fácil da gente entender, né? Por que ela é chamada tubulosa? Porque a parte secretora tem o formato de tubo, mas não é um tubo único, né? Eu tenho dois aqui no caso. Então, ela é ramificada. Tubulosa, porque a parte secretora tem formato de tubo. Simples, porque tem só um ducto. E ramificada, porque ela tem esses ramos aqui. Mais de um tubo. Já aqui, seria uma glândula tubulosa, simples, enovelada. Ou seja, por que ela é tubulosa? Porque a parte secretora tem um formato tubular. Por que ela é simples? Porque ela tem só um ducto.
E por que que ela é enovelada? Porque essa parte secretora, ela se enrola como se fosse um novelo mesmo. Então, tubulosa, simples, enovelada. Aqui, essa glândula simples é classificada em acinosa, simples, ramificada. Bom, por que que ela é acinosa? Ela é acinosa porque sua parte secretora é mais arredondadinha, forma estruturas que a gente chama de ácinos, já não é tubular. É simples porque ela tem um único ducto para carregar a secreção. E ramificada porque a gente vê ramos aqui dessas partes acinosas. Então, essa é a classificação das glândulas simples, que tem um único ducto. Agora, a classificação das glândulas compostas segue a mesma linha de raciocínio, né? Só que aqui a gente tem uma glândula composta exatamente porque ela tem ductos ramificados, essa parte azul. E aí, se a parte secretora for mais arredondadinha, acinosa, composta, ducto ramificado. Aqui, túbulo acinosa, porque tem uma parte mais tubular, né? Que depois se abre em ácidos. Então, túbulo acinosa composta porque o ducto se ramifica, né? E aqui, tubulosa composta, porque a gente vê que a parte secretora forma túbulos, só túbulos, né? E então ela é tubulosa e é composta por quê? Porque o ducto se ramifica bastante, né? Então, ducto em azul, parte secretora em preto. Então, a gente tem toda essa heterogeneidade em relação às glândulas exócrinas, né? Então, a gente pode classificar de acordo com o ducto, em simples ou composta, e classificar de acordo com a parte secretora em tubular ou tubulosa, acinar ou acinosa, ou túbulo acinosa, como essa aqui. E onde que estão essas glândulas, né? Onde que elas estão? Então, aqui eu já deixei esses slides no Moodle para vocês, né? Vocês vão observar nos slides que eu já coloquei exemplos, ó. Então, essa glândula tubular simples, né? Tubular porque tem formato de tubo e simples porque tem só um ducto, a gente encontra nas glândulas intestinais. Essa tubular simples espiral, né? Ou enovelada, a gente encontra nas glândulas sudoríferas merócrinas. Então, tá aqui, né? Então, ela é em tubular, porque tem formato de tubo, mas faz meio que uma espiral aqui. E é simples porque tem só um ducto, né? Tubular simples ramificada, né? As glândulas gástricas são glândulas presentes na mucosa estomacal, glândulas que produzem o suco gástrico, né? Então, elas vão ter um formato mais tubular, tem um único ducto, mas a parte secretora é ramificada, né? Então, por isso, tubular ramificada simples. E a alveolar ou acinar simples, né? Quer dizer, tem simples porque tem um ducto, mas a parte secretora é mais arredondadinha, né? Quase não é encontrada em adultos, né? Mas no momento do desenvolvimento, né, das glândulas simples ramificadas, surge essa glândula simples alveolar. Aqui é a alveolar simples ramificada. Simples porque tem um único ducto. Alveolar porque a parte secretora é mais redondadinha, né? E ramificada porque ela é realmente em ramos, né? E as glândulas compostas, né, que têm ductos ramificados, também pode ser classificada da mesma maneira. Se a parte secretora for em forma de tubo, tubular composta, né? Glândulas da mucosa oral, glândulas bulburetrais presentes no sistema genital masculino, né? Nos túbulos seminíferos. E aqui, glândula alveolar ou acinar composta, glândulas mamárias, né? Então, por que que ela é composta? Porque ela tem um ducto ramificado. E por que que ela é alveolar? Ela é redondinha. E ela na verdade, né, uma estrutura bem complexa aqui.
E aqui, túbulo alveolar. Tem a parte que é tubular, parte secretora, parte alveolar e um ducto ramificado. Então, nas glândulas salivares, glândulas das vias respiratórias, na parte exócrina do pâncreas, a gente encontra esse tipo de glândula. Então, aqui é um outro tipo de classificação. A gente já viu a classificação das glândulas exócrinas, né? De acordo com o ducto, em simples, se tem um ducto, composta, se tem vários ductos ou um ducto ramificado. A gente já viu a classificação de acordo com a estrutura da parte secretora, né? Que a gente chama de adenômero, ou parte secretora, que pode ser tubular, acinosa ou túbulo-acinosa. E agora a gente pode classificar também essas glândulas exócrinas multicelulares de acordo com o tipo de secreção. Eu disse para vocês que as glândulas vão produzir um tipo de secreção que vai variar de acordo com a função dessa glândula, né? Então, por exemplo, as glândulas mucosas, elas secretam mais muco, né? Secretam proteínas glicosiladas, né? Glicoproteínas. E essas glicoproteínas geralmente vão funcionar como um lubrificante e as células caliciformes que a gente viu anteriormente são células mucosas, né? Que produzem esse muco. As glândulas salivares da língua e do palato também. Então, quando uma célula exócrina, uma glândula exócrina, libera essa secreção de muco, a gente chama ela de mucosa, né? Que libera essa secreção rica em glicoproteínas, né? A glândula serosa, ela já libera um fluido mais aquoso e muito rico em enzimas, né? Então, quando a secreção tem mais enzimas, né? A gente fala serosa. Se tem mais muco, mucosa. Então, pâncreas, né? A parte exócrina do pâncreas, né? Ele vai produzir o suco pancreático, que é lançado no duodeno no momento certo da digestão. Esse suco pancreático é rico em enzimas que vão participar da digestão de proteínas, outras enzimas que vão participar da digestão de lipídios, de carboidratos, né? Então, a secreção dos ácidos pancreáticos, da parte exócrina do pâncreas, é uma secreção mais serosa, né? Mais líquida, mais rica em enzimas. E, como eu falei, existem glândulas que podem tanto secretar uma parte de muco e outra parte de enzimas, secreta tanto o muco quanto uma enzima. Um exemplo clássico são as glândulas salivares, né? A saliva é uma secreção aquosa muito importante para dar início ao processo de digestão e também para a nossa produção de fala, nossa comunicação através da voz, né? A saliva, ela mantém a nossa cavidade oral umidificada. E a nossa saliva, ela vai estar muito relacionada também à digestão. Então, ela tem enzimas, que é a secreção serosa, mas ela tem muco, porque além da gente precisar de enzima na saliva para começar a digestão de carboidrato na cavidade oral, a gente tem enzima amilase salivar, a gente precisa de muco para facilitar a deglutição, porque o muco, por ser mais viscoso, faz com que o bolo alimentar produzido na cavidade oral desça pelo esôfago sem lesar a parede do esôfago, né? Esse muco ajuda na lubrificação e deslizamento do bolo alimentar pelo trato gastrointestinal. Então, as glândulas sublinguais e submandibulares têm essa secreção mista de muco e de enzima, enquanto que nós temos algumas glândulas salivares da língua e do palato que tem praticamente só secreção de muco, né? Porque nosso corpo é muito inteligente, ele vai ter uma secreção mais enzimática, de uma saliva mais rica em enzima, no momento da digestão. Em outros momentos, a gente vai ter uma secreção mais mucosa mesmo, só para lubrificação.
Bom, então essa é a classificação das glândulas exócrinas, né, de acordo com o tipo de secreção. Secreta mais mucosa, secreta mais em enzimas, serosa, secreta os dois, mista. Agora, a classificação de acordo com o mecanismo de secreção, né? É uma outra classificação. De acordo com o mecanismo de secreção, a glândula exócrina pode ser classificada em merócrina, quando ela faz exocitose do seu conteúdo, dos seus grânulos de secreção, né? Sem que nada da célula saia junto, né, dessa secreção. Um exemplo são as células dos ácidos pancreáticos, né, que produzem esse suco pancreático, secreção merócrina. A parótida também tem esse tipo de secreção, né, que é aquelas glândulas próximas da região da nossa orelha, né, e a sudorípara. Nós temos também as glândulas que secretam parte do seu citoplasma apical junto com sua secreção, aí a gente chama de apócrina. A glândula mamária é assim, quando ela está em lactação, né? Junto com a sua secreção, sai a parte apical da célula secretora, depois ela se reconstitui. E a glândula holócrina, essa aqui é a mais extrema, né? A célula secretora amadurece, morre e torna-se parte do produto de secreção, ou seja, a célula toda é secretada, né? E um grande exemplo é a glândula sebácea, tá certo? Então, vamos ver uma figurinha que fica mais fácil da gente entender isso. Ó. Aqui nós temos glândula merócrina, que é aquela que tem as células secretoras, né? Elas produzem a secreção e por exocitose lançam essa secreção que através de um ducto vai ser liberada. Aí a gente tem a célula intermediária, né, que é a apócrina. Ela produz sua secreção e quando ela libera essa secreção, parte da sua superfície apical sai junto com a secreção, né? E no extremo a gente tem a holócrina, que vai sofrer, né, um processo de desintegração, de apoptose, de morte, né? E vai ser toda ela secretada junto com o produto que ela formou. Aí novas células serão formadas, né? Então aqui é a classificação das glândulas de acordo com o mecanismo de secreção. Então aqui é um ponto importante, basicamente aqui repete essa classificação, né? Então, as glândulas exócrinas podem ser classificadas de acordo com a forma de secreção, em merócrina, quando a secreção é liberada por exocitose. Então, a célula que produz a secreção não tem nenhuma perda de material celular, né? Os ácidos pancreáticos são assim. A holócrina, o produto da secreção é eliminado junto com toda a célula se desintegra e sai junto. A célula, então, amadurece, morre, torna-se produto de secreção, exemplo, glândula sebácea, e a apócrina, a secreção que ela produz é eliminada junto com o citoplasma apical, exemplo, glândula mamária, que é mostrada aqui, né? Então, aqui a gente vê a parte secretora da glândula mamária, né, o epitélio secretor, e a gente vê que parte do citoplasma, onde tem as setinhas, ó, né, sai junto com a secreção, tá bom? Aqui a gente tem um desenho de uma célula serosa, como eu expliquei, essa classificação em mucosa e serosa tem a ver com o tipo de secreção que é liberado, né? Então, eu expliquei que a célula mucosa, ou glândula mucosa, ela secreta uma secreção mais viscosa, mais rica em muco, né? Já a glândula e a célula serosa vai liberar uma secreção mais rica em enzimas, né? Então, essa aqui é uma célula serosa. Essa célula que está esquematizada aqui, né? Ela tem uma organização interna muito interessante. Como toda célula epitelial, ela tem essa parte apical e tem essa parte basal apoiada
na lâmina basal, né? Aqui a gente tem na parte mais basal o núcleo e as organelas, e na parte mais apical os grânulos de secreção, tá certo? O que a gente vai ver? Essas células serosas são encontradas em vários locais, né? Mas nas células acinosas do pâncreas, como eu expliquei para vocês, o pâncreas é uma glândula mista, ele tem tanto parte endócrina, que é a ilhota pancreática, quanto a parte exócrina, que são os ácidos pancreáticos, né? E esses ácidos pancreáticos possuem células que geram uma secreção rica em enzimas, que vai dar origem ao suco pancreático. E as glândulas salivares parótidas também são ricas em secreção enzimática, amilase salivar, lisozima, né, que é importante para o processo de digestão. Elas têm uma polaridade bem definida, como eu expliquei. A região basal tem uma intensa basofilia, né? E um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso. Por que retículo endoplasmático rugoso? Porque se essas células têm na sua secreção enzimas são proteínas. E proteínas, por sua vez, são formadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Ainda mais quando são proteínas de secreção, né? Os ribossomos lípidos produzem mais proteínas que vão agir no citoplasma, né? Então, das cisternas do complexo de Golgi, né, brotam grânulos de secreção imaturos, e esses grânulos se tornam grânulos de secreção maduros à medida que vai chegando perto da base, da superfície apical, né? A gente então vai ter nessas células dos ácidos pancreáticos os grãos de zimogênio, né? O que é zimogênio? É um precursor de enzima. As enzimas que são produzidas pelos ácidos pancreáticos, elas são produzidas no formato inativo, que a gente chama de zimógeno ou zimogênio. É como se fosse um precursor da enzima. Essas enzimas do pâncreas, elas vão ficar ativas só lá no duodeno, só depois que elas forem lançadas através de ducto, lá na luz do intestino, é que elas vão se tornar enzima ativa. Isso é uma proteção, né, para que a gente não tenha digestão do próprio pâncreas, né? Então, sobre estímulo apropriado, nós vamos ter a secreção, né, por exocitose desse produto de secreção aí. Bom, aqui mais uma vez, né, mostrando micrografias, né, de células serosas, a região apical, né? A gente vai tendo o complexo de Golgi, formador de vesículas com bastante proteína, e essas vesículas formam os grânulos de secreção ou grânulos de zimogênio, né? E é muito comum nas células que produzem enzimas digestivas, né? Então, aqui a gente tem a célula acinosa do pâncreas, né? E as principais organelas. É lógico que a gente pensa assim, se a célula é serosa porque ela produz uma secreção rica em enzimas, né? O que ela tem que ter? Ela tem que ser muito rica em retículo endoplasmático rugoso, que é a organela responsável pela síntese de proteína, mas ela precisa de um contato com o complexo de Golgi, que é do complexo de Golgi que vão formar as vesículas de secreção, né? Então, a gente consegue visualizar aqui, né, esses grânulos de secreção com uma cor mais intensa, rica em enzimas digestivas, né? E a gente consegue visualizar o retículo endoplasmático rugoso abundante para a síntese de proteínas, porque enzimas são proteínas, e o complexo de Golgi, que vai receber essas proteínas do retículo endoplasmático rugoso e empacotar em vesículas para serem liberadas sobre sinal apropriado, né? Bom, aqui, novamente, células secretoras serosas do pâncreas, né? Organizadas em ácinos e bem coradas. A gente vai ter a chance de ver isso no microscópio, né? Aí a gente vai ver
que existe uma organização aí desses ácidos, né? Mais uma vez, a gente consegue ver, né, fotomicrografias, né, mostrando como que a gente identifica os ácidos serosos, né, que tem uma região mais basofílica, né, mais azulada, e aqui a gente vê estruturas mucosas, que são mais claras, né? Então, a gente vai visualizar nessas lâminas aqui os ácidos, mas a gente também consegue ver o epitélio dos ductos. Aqui ainda nós temos figuras do microscópio, né? Fotos tiradas do microscópio, e aqui a gente vê aquilo que eu falei para vocês, né? O pâncreas é uma glândula mista, né? Ele tem uma parte endócrina, que é a ilhota pancreática, né? São áreas mais claras apontadas aqui nessa figura. Essas áreas mais claras são as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, né? Estão mostradas aqui também. Ela tem um caráter de glândula endócrina cordonal. A gente não vê estrutura de folículo, né? Então, é glândula endócrina cordonal. Essa parte endócrina aqui tem células alfa produtoras de glucagon, que é um hormônio liberado em resposta à hipoglicemia, células beta produtoras de insulina, né, que é liberada em resposta à hiperglicemia na corrente sanguínea. E a gente consegue também visualizar a parte exócrina, que é a parte produtora, né, de secreção serosa, e a gente já tinha falado dela na figura anterior, né? O suco pancreático é muito rico em enzimas, que esse suco pancreático é lançado lá através de um ducto no duodeno, no momento certo, para terminar a digestão de carboidratos, terminar a digestão de proteínas, iniciar a digestão de lipídios e terminar a digestão de lipídios. Então, a gente consegue ver aqui uma glândula anfícrina ou mista, que tem lá a parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, e a parte exócrina, que são os ácidos pancreáticos. Então, nosso pâncreas tem essa dupla função. Sempre lembrando, né, gente, que nessa parte exócrina, os ácidos pancreáticos, eles produzem os precursores das enzimas digestivas, né? Que são os imogênios ou os imógenos, que são enzimas inativas, que só vão ficar ativas lá na luz do duodeno, porque é lá que tem o pH ideal e a temperatura ideal para elas agirem, né? Evitando assim a digestão do próprio pâncreas. E aqui a gente já falou bastante, né, das células que secretam muco. A gente falou que a mais estudada é realmente a célula caliciforme e que essa célula caliciforme, ela produz muco para lubrificar, ela produz muco para proteger, né, no caso do sistema respiratório, o muco que é lançado na luz da parte condutora e serve para aderir o pó que entra junto com o ar que a gente respira, né? E aí, pelo movimento de varredura dos cílios, do nariz e da traqueia, esse muco com pó é eliminado para a parte digestória, pelo movimento de varredura, e no sistema digestório para facilitar a passagem do alimento semidigerido pelo trato gastrointestinal. Então, há vários tipos celulares, né, de células mucosas no estômago. Por quê? O nosso estômago, ele produz o suco gástrico, porque ele tem as glândulas gástricas, né? Então, um dos constituintes desse suco gástrico é o ácido clorídrico. E por ser um ácido forte, ele poderia causar lesão na própria parede do estômago. Por que que ele não causa? Porque a gente tem lá vários tipos celulares produtores de muco que vai revestir todo o estômago, protegendo o estômago contra a acidez do próprio ácido clorídrico, né? Então, lá no estômago, há vários tipos celulares
de células secretoras de muco, né? A própria glândula salivar tem muco para facilitar a conversão do alimento em bolo alimentar e a deglutição do mesmo. No trato respiratório, como eu falei, para que, como é muito viscoso, né? Caso a gente respire um ar com impurezas, essa impureza fica presa no muco e no sistema genital. Então, em vários locais a gente vai ter essas células que secretam muco, mas isso é bem característico no trato respiratório e no trato gastrointestinal. E aqui a gente consegue, por exemplo, ter uma visão, né, da parte secretora de muco no esôfago e da parte condutora, que é o ducto, né? Que toda glândula exócrina tem a parte secretora e a parte condutora. Então, o esôfago é um tubo muito estreito que leva o alimento da boca até o estômago. Na boca, o alimento é convertido em bolo alimentar. E no esôfago, a única secreção que a gente tem é de muco, né? A secreção tem que ser mucosa para facilitar a passagem desse bolo alimentar por um tubo tão estreito sem lesar a parede, né? Como ele é bem viscoso, ele vai passar sem lesionar a parede. Então, aqui a gente consegue ver as glândulas mucosas, aqui os ductos, né? Então, glândula esofágica tem uma secreção mucosa. No esôfago a gente só tem secreção de muco, não tem nenhuma enzima que é lançada ali na luz do esôfago, né? O citoplasma é claro, levemente basófilo, núcleos mais basais, como a gente pode ver aqui. E aqui a glândula salivar submandibular, né? E a gente pode ver dois tipos de células secretoras. As células claras vão ser de secreção mucosa, como eu falei, e as escuras de secreção serosa rica em proteínas, né? Então, aqui, ó, na submandibular, a gente encontra as duas, né? Tanto células secretoras de muco, quanto células secretoras de enzimas, de proteínas, que são as mais escuras, né? Aqui uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês vão ouvir falar de células mioepiteliais. O que são células mioepiteliais? São células que têm como função contrair, né, ao redor da porção secretora ou dos ductos, né, para facilitar a eliminação do produto de secreção, né? Essas células mioepiteliais são mostradas aqui, né? Mioepiteliais, elas são conectadas umas às outras por junções comunicantes e desmossomos, que a gente já estudou, né? E o citoplasma contém numerosos filamentos de quem? Actina e miosina, que a gente já estudou bastante, que está envolvido na contração, né? Então, aqui a gente tem uma micrografia eletrônica da glândula salivar, né? E a gente vê células secretoras e uma célula mioepitelial abraçando essa célula secretora, né? Aqui, por sua vez, a gente vê células secretoras de esteroides, né? O que são esteroides? São hormônios derivados do colesterol. Como o colesterol é um lipídio, esses esteroides são hormônios de natureza lipídica, né? Então, que hormônios têm natureza lipídica, né? Os hormônios sexuais na mulher, o estrógeno e a progesterona, no homem a testosterona. Esses hormônios sexuais são produzidos pelas gônadas, né? Os ovários na mulher e o testículo no homem. E também a gente tem hormônios esteroides na glândula adrenal, na região cortical, né? As células secretoras de esteroides são as células do córtex da adrenal. Então, elas são células endócrinas, né? Que a adrenal é uma glândula endócrina, é a suprarrenal, que é uma em cima de cada rim. Então, essas células endócrinas, elas são especializadas em sintetizar e secretar esses esteroides. Como eu falei, né? Esteroides são os hormônios sexuais e são produzidos por células dos testículos no homem, dos ovários na mulher, e as adrenais, tanto no homem quanto na mulher, né? São células acidófilas, poliédricas ou arredondadas, como mostrado aqui na figura, né? Tem um núcleo central,
citoplasma com gotículas de lipídios, né? O citoplasma com muito retículo endoplasmático liso, né? Contendo enzimas para a síntese do colesterol. Como eu falei, os hormônios esteroides são hormônios que derivam do colesterol, né? Tem mitocôndrias esféricas ou alongadas, a gente pode ver aqui, né? E a produção de ATP e de enzimas para a clivagem das cadeias laterais, né, do colesterol e produção dos intermediários na síntese, né, do colesterol, estão todos aqui, né, na estrutura celular. Então, a gente vê essa célula mais poliédrica, mais arredondada, um núcleo mais central, muito retículo endoplasmático liso e as gotas de lipídios no citoplasma, né? Então, essas são células, são as características das células secretoras de lipídios do tipo esteroides, né? Bom, só para a gente fechar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho da renovação das células epiteliais, né? As células dos tecidos epiteliais, como eu expliquei na aula passada, têm alta taxa de renovação. Essa taxa de renovação ela vai ser constante para cada tipo de epitélio, né? Então, por exemplo, na pele, né? A renovação da epiderme, que é a camada mais externa da pele, né? Que a pele é formada por epiderme, que é tecido epitelial, e a derme, que é tecido conjuntivo, né? Então, lá na epiderme a gente tem um epitélio estratificado, né? Então, a partir da camada mais basal ocorrem divisões celulares e essas células vão migrando para a camada mais superficial. Isso dura em torno de 28 dias, né? E as células epiteliais do intestino delgado, por exemplo, que é o principal órgão de digestão e de absorção de nutrientes, elas são renovadas a cada 4 ou 6 dias, né? A partir das células da base, né, migram para a extremidade das vilosidades. Então, morrem e descamam. Então, a gente vai ver que a capacidade de renovação das células epiteliais é muito alta, né? E em cada local, em cada tipo de epitélio, a gente tem essa renovação com um tempo determinado, ok? Aqui nós vamos falar só mais um pouquinho sobre a questão dos tecidos epiteliais estarem sempre apoiados sobre um tecido conjuntivo, né? Então, o tecido epitelial é avascular, como a gente viu. O tecido conjuntivo é que vai fornecer nutrição, né? E adesão a estruturas adjacentes. Então, aqui é só uma figura, a gente já estudou nesse movimento de íons através da célula. E aqui a gente tem um exemplo de células epiteliais que transportam íons. E aqui a gente vê a bomba sódio-potássio ATPase, que a gente já estudou, né? Que usa a energia de um ATP para bombear ativamente sódio para fora e potássio para dentro. Não na mesma quantidade, né? É sempre 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro a cada ATP quebrado, né? Gerando um gradiente de acúmulo de sódio do lado de fora e acúmulo de potássio do lado intracelular, gerando polaridade das células, né? Então, no interior da célula, a gente vai ter um meio eletricamente negativo, que é a bomba sódio-potássio TPase está sempre bombeando mais carga positiva para fora do que para dentro, né? Lembrem-se que é 3 sódio para fora e só 2 potássio para dentro. Isso vai gerar um interior eletricamente negativo. É lógico que existem outros fatores também. Esse acúmulo de sódio, né, é bem importante, tá? E quando tiver um estímulo, esse sódio vai entrar a favor do gradiente de concentração. Então, o sódio é expulso ativamente pela sódio-potássio TPase e por transporte passivo, ele flui por canais de sódio. Mas isso a gente já estudou quando a gente estudou os potenciais de ação nas células excitáveis, principalmente nos neurônios, tá certo? Então, aqui, bom, com isso, né, a gente vai estar, então, fechando
Deixa eu voltar aqui. A nossa aula de hoje, né? Que é sobre o tecido epitelial glandular. E, basicamente, eu queria que vocês tivessem em mente, né? Toda essa organização. É lógico que são muitos detalhes, né? São muitas informações. Mas, basicamente, o que eu gostaria que vocês guardassem? Quando a gente pensa em glândulas, a gente pensa em dois tipos de glândulas importantes para o nosso corpo. As glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. O que diferencia? As glândulas endócrinas produzem uma secreção chamada hormônio, que, sob estímulo apropriado, é liberado na corrente sanguínea, enquanto a glândula exócrina produz um tipo de secreção que, sob estímulo apropriado, é secretado em um ducto, que vai ou para a superfície do corpo ou para uma cavidade dentro do corpo. Quando a gente pensa em glândula endócrina, histologicamente falando, a gente vai pensar em dois tipos. A maioria das glândulas endócrinas são do tipo cordonal, né? Onde as células se dispõem em cordões celulares entremeados por capilares sanguíneos. E só a nossa glândula tireoide, né, vai ser uma glândula folicular, onde dentro da nossa tireoide a gente tem os folículos tireoides, que são estruturas esféricas formadas por várias células foliculares e uma cavidade onde é armazenados os hormônios da tireoide, T3 e T4. Na verdade, a tireoide produz a calcitonina, mas é por uma outra célula, que não a célula folicular, né? Bom, então, sobre glândula endócrina, a gente viu a classificação em cordonal e folicular. Folicular a tireoide, as outras são cordonais. Agora, quando a gente pensa em glândulas exócrinas, o que a gente tem que ter em mente? São glândulas que possuem células que produzem e secretam uma secreção específica, né? Que pode ser de natureza diversa, mas secreta através de ductos. E a classificação dessas glândulas exócrinas pode ser pelo número de célula em unicelular e multicelular, ou as multicelulares ainda podem ter a classificação através do ducto, né, que pode ser a classificação em simples ou composta. Se tiver um ducto sem ramificação é simples, se tiver um ducto ramificado é composta. Pode ter a classificação pela estrutura da parte secretora em acinosa, tubulosa ou tubuloacinosa, né? Pode ter a classificação de acordo com o mecanismo de secreção em apócrina, merócrina e holócrina. E assim a gente vai entender um pouquinho mais sobre o tecido epitelial glandular. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente vai esclarecer. Desejo a todos uma boa noite e a gente se encontra na semana que vem. Até mais.